Projeto de reforço e recuperação das aprendizagens. Diretoria de Ensino de Mauá, março 2021. Olá, sou a professora Fátima, diretora do Núcleo Pedagógico de Mauá. E desejo para todos uma excelente formação, hoje com o tema Recuperação e Aprofundamento. Bem-vindos, diretores, professores, coordenadores, a esta reunião de trabalho sobre projeto de reforço e recuperação das aprendizagens. Durante a reunião, ficará disponível no chat a lista de presença e nessa lista de presença vocês poderão colocar dúvidas relativas aos assuntos que estarão sendo tratados nesta reunião. Uma ótima reunião a todos e daremos início agora apresentando a pauta que será desenvolvida durante esta reunião. A nossa pauta de hoje. Então, tivemos a nossa abertura, vamos falar um pouquinho sobre o projeto de reforço e recuperação das aprendizagens, a atuação dos profissionais da educação no projeto, a apresentação do modelo de plano de reforço e recuperação das aprendizagens, o acompanhamento, a avaliação e o cronograma. Fundamentação legal. Resolução SE 37, publicada em 5/8/2019. Resolução SEDUC 65, publicada em 18 de setembro de 2020, que altera a Resolução SE 37. Resolução SEDUC 12, de 26/1/2021, que também altera a Resolução SE 37. A Resolução SEDUC 27, publicada em 26 de fevereiro de 2021, que também altera a Resolução SE 37. E o comunicado externo conjunto da Subsecretaria COPED, o número 280. Ele vai apresentar uma alteração do projeto de reforço e recuperação e vai colocar a questão da ampliação da atribuição de classes de anos iniciais, cujos professores são do grupo de risco. Promover a recuperação contínua, ação de intervenção imediata e voltada para o enfrentamento das dificuldades específicas de aprendizagem dos estudantes. Temos que levar em consideração, neste caso, a forma remota em que as atividades estão sendo realizadas e a necessidade do trabalho e do fortalecimento deste trabalho na escola das habilidades essenciais. Tudo isto deverá ocorrer durante as aulas regulares do ensino fundamental e do ensino médio, sendo desenvolvida pelo próprio professor da classe ou do componente curricular, e poderá contar com apoio complementar de docente designado especificamente para este fim. Oferecer um conjunto de ações articuladas para as unidades escolares, estaduais, inclusive com a atuação de docente indicado especificamente para este fim. Durante as aulas regulares das classes específicas, com o objetivo de oportunizar aos estudantes vivências de atividades que reforcem as aprendizagens estruturantes em língua portuguesa e matemática. Todas as unidades escolares regulares da rede estadual, elas poderão contar com um docente designado
para o projeto de reforço e recuperação em todos os anos séries do ensino fundamental e do ensino médio, regulares, sendo prioritariamente o atendimento das turmas e das classes de 5º, 9º anos do ensino fundamental e na 3ª série do ensino médio. Nos termos aí da resolução SEDUC 65, que também alterou a 37. Quais serão as formas de atribuição dos projetos? Então, nós teremos na atribuição 4 aulas semanais, que elas serão distribuídas igualmente nos componentes de língua portuguesa e matemática para cada classe do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, ou 21 aulas semanais para cada classe do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. E essa questão das 21 aulas está relacionada naquelas turmas em que o docente da classe ele vai se encontrar na situação que está prevista nos incisos 1 ao 3º do artigo 1º do Decreto 64.864, que foi publicado no dia 16/3/2020. Neste caso, nós estamos tratando das questões aí do grupo de risco, né? São aqueles professores que estão afastados em teletrabalho e que serão substituídos dentro das possibilidades da escola e do plano por este professor da recuperação. Ou 2 aulas semanais de um dos componentes de língua portuguesa ou matemática para cada turma dos 6º e 9º anos do ensino fundamental e da 1ª e 3ª séries do ensino médio. As classes de 1º e 2º anos do ensino fundamental, que contam com o apoio de assistentes de alfabetização do programa Mais Alfabetização, que foi criado pela Portaria MEC 142, que foi publicada em 22/2/2018, elas não farão jus a um professor de projeto de reforço e recuperação, exceto quando o docente regente da classe se encontrar em uma das situações que estão previstas no decreto que eu já citei anteriormente. Então, nestes casos, essa nova resolução, né, é a 27, ela vai buscar garantir que os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, cujos professores regentes estão em teletrabalho, ou seja, né, são aquelas situações previstas no decreto. São professores que tenham idade igual ou superior a 60 anos, ou sejam portadores de doenças respiratórias, crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico. Então, neste caso, né, que é o que está previsto no decreto, estas turmas, estas classes, poderão contar pelo menos com um professor apoiando-os presencialmente nestas situações, tá? Em que havia anteriormente, né, nas resoluções que saíram anteriormente, restrições à atribuição. Mas o comunicado e a resolução SEDUC 27, elas reiteram isso e esta atribuição poderá ser feita nestes casos. O professor do projeto de reforço e recuperação, ele somente poderá atuar em classes que totalizem no mínimo 25 estudantes, tá? Existe uma exceção. Então, a exceção são para as classes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, regidas por docentes que se encontrem naquelas situações que eu já citei anteriormente, tá? E neste caso, né, em que o limite de estudantes por classe tem de ser no mínimo de 10 estudantes. Isso também está previsto na resolução SEDUC 27/2021, que está alterando a resolução SE 37.
Quais professores atuarão no projeto? Então, nós temos aí, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, teremos aí o professor de Educação Básica 1. Então, é aquele professor com magistério ou com licenciatura plena em pedagogia. Do 6º e dos 9º anos do ensino fundamental e da 1ª à 3ª série do ensino médio, o professor que irá atuar é o de Educação Básica 2 e ele deverá estar devidamente habilitado, qualificado nos componentes de língua portuguesa e matemática. Prioridade para atribuição. Então, na prioridade, nós temos aí, primeiramente, o docente titular de cargo, que se encontre na situação de adido, sem descaracterizar esta condição, ou a título de carga complementar de trabalho. O ocupante de função atividade, na composição ou complementação de sua carga horária de trabalho, e o docente contratado, para complementação da carga horária até o limite de 32 aulas semanais. No caso do docente contratado, a direção deverá observar o que está contido na resolução SE 37/2019, principalmente, em especial, no parágrafo 4º ao 11º do artigo 7º. E vai estar especificando, como que pode ser feita a atribuição neste caso, tá? Então, é importante que o diretor faça uma leitura atenta, verifique os itens que estão dispostos neste artigo, para que a atribuição, no caso do docente contratado, siga rigorosamente o contido em legislação vigente. A atribuição destas aulas, do projeto de reforço e recuperação, só poderá acontecer, só poderão ser atribuídos aos docentes após o parecer favorável ao plano, da supervisão de ensino da unidade escolar. Então, este plano vai ser encaminhado, no decorrer desta reunião será explicado os procedimentos, como isso vai ser feito, o cronograma, conforme eu já disse lá anteriormente, e é bom que vocês se atentem a isso, tá? Que estas aulas do projeto de reforço, elas somente poderão ser atribuídas aos docentes após parecer favorável da supervisão de ensino da unidade escolar. E as formas de atendimento, nós não podemos deixar de reiterar, é sempre presencialmente, considerando os protocolos de distanciamento e a capacidade da escola. Então, as escolas vão elaborar seu plano, vão estar entregando este plano, vão estar pensando aí nas questões do aprendizado dos alunos, na forma de organização, de agrupamento, vão estar encaminhando para o supervisor. Mas as escolas que poderão fazer a atribuição são aquelas em que as atividades estão ocorrendo de forma presencial. Isto para garantir que os alunos com maior dificuldades tenham o apoio presencial do professor durante este projeto. Então, agora eu passo a palavra para darmos continuidade à pauta desta reunião. Olá, eu sou a supervisora Gislaine, faço parte da equipe de recuperação da Diretoria de Ensino de Mauá. Sou responsável pelo ensino fundamental anos finais e ensino médio. Espero que estejam todos bem e se cuidando. Iremos tratar das responsabilidades dos atores envolvidos no projeto de reforço e recuperação. A Resolução SE 37 de 2019, em seu artigo 5º, explicita o papel de cada um, sendo eles o supervisor de ensino, a equipe gestora, o professor da classe ou turma
e o professor designado para o projeto de reforço e recuperação. O primeiro papel a ser desempenhado dentro do projeto é o do supervisor de ensino, que deverá orientar as equipes escolares na elaboração do plano. Compete também ao supervisor analisar o plano proposto pela unidade escolar, com base nas informações de desempenho dos estudantes, nas avaliações, emitindo parecer favorável ou contrário para a atribuição do projeto. E ainda acompanhar o desenvolvimento das atividades do projeto de forma articulada com o núcleo pedagógico, com foco na melhoria da aprendizagem dos estudantes. O segundo papel bastante importante dentro do projeto é o da equipe gestora, que deverá identificar por componente curricular língua portuguesa e ou matemática e ano e série, as classes em que há maior proporção de estudantes que necessitem de apoio para o reforço e a recuperação de suas aprendizagens estruturantes, e que mais podem se beneficiar da atuação do professor do projeto de reforço e recuperação. Conscientizar professores, estudantes e responsáveis legais sobre a relevância do reforço e recuperação das aprendizagens, fazendo a mobilização de toda a comunidade escolar para a efetividade e sucesso do projeto de reforço e recuperação. Elaborar e acompanhar o plano da unidade escolar, conforme diretrizes exaradas pela COPED, e encaminhar à diretoria de ensino para análise da supervisão. Fazer o acompanhamento do trabalho realizado pelos professores do projeto e avaliá-lo à luz do plano de reforço e recuperação, proposta pedagógica da escola e resultados obtidos pelos estudantes. Promover a utilização dos materiais de apoio ao reforço e recuperação disponibilizados pela SEDUC. Orientar os procedimentos para os registros referentes às atividades de reforço e recuperação, levando em conta o plano de trabalho de cada professor. Incluir as ações do plano do projeto de reforço e recuperação no plano de melhoria da unidade escolar do MMR. Participar das formações realizadas pelo órgão central e pela diretoria de ensino relacionadas ao projeto de reforço e recuperação e disseminá-las na unidade escolar. Olá, sou a supervisora Ione, faço parte da equipe de recuperação da Diretoria de Ensino de Mauá. Sou responsável pelo ensino fundamental, anos finais e médio. Com relação às responsabilidades e atribuições do professor da classe e turma, ele deverá analisar os resultados das avaliações internas e externas para identificar o grau de domínio das habilidades e, a partir disso, planejar intervenções mais efetivas para que os estudantes desenvolvam as aprendizagens esperadas. Elaborar em conjunto com o professor do projeto de reforço e recuperação o plano de ensino para reforço e recuperação, contendo as habilidades previstas e as sequências de atividades didáticas a serem utilizadas e considerando as orientações da Coordenadoria Pedagógica, COPED, e da Diretoria de Ensino. Participar das formações para reforço e recuperação
realizadas pela equipe gestora da unidade escolar, diretoria de ensino e órgão central. O professor designado para o projeto de reforço e recuperação deverá apoiar o professor da classe e turma na elaboração do plano de ensino para reforço e recuperação, contendo as habilidades previstas e as sequências de atividades didáticas a serem utilizadas. Trabalhar com os alunos durante as aulas para que desenvolvam as habilidades previstas no plano de ensino de reforço e recuperação. Utilizar os materiais de apoio ao reforço e recuperação disponibilizados pela Secretaria no trabalho com os alunos. Participar das formações para reforço e recuperação realizadas pela equipe gestora da unidade escolar, diretoria de ensino ou órgão central. Olá, eu sou a supervisora Eliana e vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre materiais, acompanhamento e cronograma do plano de recuperação. Então, currículo paulista. Tem os seguintes materiais: o Aprender Sempre, o Centro de Mídias, que é a plataforma digital da SEDUC, o Currículo em Ação, Ler, Escrever e EMAI, que é o currículo oficial dos anos iniciais, Currículo em Ação, mas São Paulo faz escola, que é o currículo oficial dos anos finais e do médio, e sequências didáticas e atividades. Em relação ao currículo paulista, nele há as habilidades estruturantes, essenciais e de suporte. Para os anos iniciais do ensino fundamental, nós temos o Centro de Mídias, o material Aprender Sempre, em que contém as disciplinas de língua portuguesa e matemática, e temos também o Currículo em Ação, que contém os demais componentes curriculares, todos os componentes. Para os anos finais do ensino fundamental, nós temos novamente o Centro de Mídias, o material Aprender Sempre, onde temos as disciplinas de língua portuguesa e matemática, e o Currículo em Ação, que contemplam todos os componentes curriculares novamente. Para o ensino médio, novamente, o Centro de Mídias, é comum a todos os segmentos. Temos o material Aprender Sempre, que tem as disciplinas de português e matemática, e o Currículo em Ação, que tem somente a primeira série do médio, e o São Paulo faz escola, que tem a segunda e terceira série do ensino médio, e todos os componentes curriculares, tanto o Currículo em Ação quanto São Paulo faz escola. Quanto ao acompanhamento, na reorganização do ensino, de que trata a legislação vigente, as equipes escolares procederão ao acompanhamento e avaliação contínuos dos desempenhos dos alunos, com intervenção pedagógica imediata sempre que necessário, e, quando for o caso, com encaminhamento do educando para os estudos de reforço, recuperação e aprofundamento curricular, dentro ou fora do seu horário regular das aulas. O acompanhamento e avaliação das aprendizagens são resultantes das atividades de reforço e recuperação e deverão ser periodicamente registrados pelos docentes e sistematicamente acompanhados pelos gestores e professores que integram os conselhos de classe, ano e série, realizados ao final de cada bimestre e ano letivo. O acompanhamento e avaliação das aprendizagens de cada aluno devem ser concomitantes ao processo de ensino-aprendizagem e sistematizados periodicamente por professores gestores que integram os conselhos de classe, ano, série e ciclo, realizados, respectivamente, ao final do bimestre, do ano, série ou do ciclo. Um pouquinho sobre cronograma. A escola elabora o plano até 23/3 e encaminha para o supervisor de ensino via SPC em papel. A validação do plano pelo supervisor de ensino também ocorre via SPC em papel e encaminha ao dirigente regional de ensino para homologação. A atribuição só poderá ocorrer após a devolução do plano de recuperação pelo dirigente, também via SPC em papel. E o início da atuação ocorre após a atribuição, ok? E a avaliação e finalização
a ser avaliado pela equipe gestora e pelo supervisor da unidade. Ainda sobre avaliação, a continuidade da atuação do professor do projeto de reforço e recuperação em cada unidade escolar, a cada ano letivo, está condicionada, primeiro, à correta atuação de cada um dos profissionais listados no processo. As avaliações do projeto realizada pela equipe gestora da unidade escolar e pela supervisão de ensino. E a melhoria verificada pela Coordenadoria Pedagógica, COPED, nos resultados educacionais da unidade escolar, mensurados pelas avaliações externas. Olá, pessoal. Esta é minha amiga Lília. Como eu estou em vias de aposentadoria, estou apenas aguardando a publicação da minha aposentadoria, ela vai compor a equipe de língua portuguesa. É uma excelente profissional, formada em letras, e já está trabalhando conosco nas ATPCs e nas formações com os professores. Tem aí a minha careta, né, que vocês já me conhecem, já há 8 anos. Estamos juntos aí há 8 anos. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o plano de recuperação, tá? Por que um plano é importante, né? Porque hoje em dia nós não podemos fazer absolutamente nada sem antes planejarmos. Para que a nossa vida fique melhor organizada, né? Nós planejamos tudo. Agora, quanto mais na escola, né? Que tudo precisa ser bem organizado, bem planejado, bem articulado. Nós temos aí toda a fundamentação legal, né? Que prevê a questão da recuperação, e nós temos a última legislação de 2021, que é a Resolução SEDUC número 12, de 26/1/21. Tá? Então, é ela que está normatizando esta recuperação da qual nós estamos falando hoje, ok? Nós achamos por bem padronizar um plano escrito para que vocês façam na escola. Esse plano precisa ter o nome da unidade escolar, nomes do diretor, coordenador e supervisor, nomes completos. Ele precisa ter uma justificativa, né? Ninguém oferece uma recuperação sem saber exatamente por que está se oferecendo esta recuperação, tá? Então, esta é a justificativa. Qual é o problema que você tem na escola que justifica a articulação e a realização desta recuperação, tá? Temos aqui os objetivos que nós já deixamos prontos para vocês. Quem quiser acrescentar mais alguns itens, não tem problema. Resgatar as habilidades que se encontram em defasagem em língua portuguesa e matemática, realizando um trabalho pontual nessas lacunas de aprendizagem. Então, nós temos aí prontinho os objetivos para esta recuperação. Esta recuperação, ela não pode ser articulada da nossa cabeça, né? Eu não posso levantar, de repente, um dia de manhã e dizer, vou oferecer uma recuperação para os meus alunos porque eles estão com problemas de aprendizagem ou com algumas habilidades defasadas. Tá? Mas nós temos que buscar indicativos reais, né? Nós temos que buscar, como eu posso dizer, provas de que isso de fato está acontecendo. Onde está este problema? Nós precisamos buscar essas evidências, né? Evidências claras de onde está o problema. Então, nós temos indicadores aí que nós vamos consultar para oferecermos esta recuperação. Nós temos o IDEB, nós temos o IDESP, nós temos a AP, que é as avaliações de aprendizagem em processo, nós temos a ADE, que são as avaliações diagnósticas de entrada, e nós temos também, nos anos iniciais, o mapa de sondagem, tá? E qual é a nossa meta? O que nós pretendemos alcançar com esta recuperação? Olha aí, diminuir em tantos por cento o número de estudantes que não atingiram as habilidades essenciais. Então, vocês vão ver lá, né, em todas essas plataformas, com todos esses resultados, quantos alunos vocês precisam e vocês articulam, neste momento, recuperar com esta recuperação, tá? Com este processo de recuperação. Muito bem? Vamos passar mais um pouquinho. E falando em evidências, né, nós temos aqui o gráfico da ADE de Mauá, tá?
do IDESP, né, que é o Índice de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Nós temos aqui os anos iniciais. Nós percebemos aí um pequeno declínio, né, nos resultados, e isto é uma boa justificativa para que possamos realizar uma recuperação. Aí vocês vão dizer assim, mas esta turma que apresentou declínio foi a turma de 2019. O que nós temos que entender é que nós trabalhamos com habilidades e competências, nós temos um currículo estabelecido, e quando nós enfrentamos um declínio desta natureza, nós estamos enfrentando um problema, nós estamos enfrentando, na verdade, um problema de sistema, ok? Mais um pouquinho. Temos aqui o gráfico do ensino fundamental, tá? Se não me falha a memória, foi 368 de resultado, foi um mínimo avanço que nós tivemos no ensino fundamental, considerando que esses resultados são de língua portuguesa e matemática no ciclo, ok? E nós temos aqui também o resultado do ensino médio, tá? O ensino médio, em 2018, ele apresentou um IDESP de 2,56, tá? 2,56. Em 2019, nós apresentamos um resultado de 2,55. Então, nós tivemos 0,01 de declínio, e isso é bastante preocupante para uma nota que já não é boa numa escala de 0 a 10, tá? Que é bastante defasada, ok? Nós apresentamos também a vocês o IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e nós temos aqui os resultados do Estado de São Paulo. Olha aqui, nos anos iniciais, a meta estabelecida em 2019 era de 6,5, e nós apresentamos no Estado de São Paulo uma meta de um resultado de 6,7. Então, foi favorável, né, para nós, pelo menos nesse segmento, ok? Esses dados vocês podem encontrar na plataforma do MEC e vocês entram no INEP. Apesar que o INEP já tem uma plataforma particular e vocês podem já entrar direto no INEP e pedir IDEB. Lá vocês terão todos os resultados, ok? Nós apresentamos para vocês também os resultados dos anos finais e do ensino médio, tá? Então, nós temos aqui nos anos finais, nós tivemos 5,55, a meta estabelecida foi de 5,9, e no ensino médio, como eu disse a vocês, né, que é bastante preocupante, no ensino médio, nós tivemos uma média de 4,6, quando a meta estabelecida era de 5,2. Então, vocês percebem que nós temos muitas justificativas para trabalharmos a recuperação e para revermos, né, retomarmos as habilidades que estão em defasagem. Eu vou apresentar para vocês também, né, alguns resultados que nós podemos encontrar na plataforma CAED, tá? Nós temos aqui de língua portuguesa. O que eu fiz, né? Eu olhei os resultados da nossa DE e captei as habilidades de menor aproveitamento em língua portuguesa e matemática conforme o ciclo, tá? Então, no quinto ano, nós temos aí a habilidade EF04LP15B, né, que nós tivemos 39% de aproveitamento apenas, tá? Foi bastante defasagem, desculpa. Considerando que esta habilidade é uma habilidade do quarto ano, tá? Como vocês têm aqui, ó, tá? EF04 é uma habilidade do quarto ano, tá? No nono ano, a habilidade de menor aproveitamento foi essa, EF09LP11, que é uma habilidade própria do nono ano, né? E ela pede a inferência de efeitos de sentido provocados pelo uso de recursos de coesão, tá? Então, o nosso aluno ainda tem dificuldade de inferir efeitos de sentido quando ele faz uma determinada leitura, né? Porque a prova a gente percebe que ela é totalmente baseada em boas leituras, tá? Na terceira série do ensino médio, a habilidade de menor aproveitamento
foi de 44% de aproveitamento e a LP 1.3, LP 48 do ensino médio. O que significa esse 1.3 aqui? É que é uma habilidade própria, né, pertinente da primeira série até a terceira série do ensino médio. Então, vocês vão se deparar com esta habilidade em todas as séries do ensino médio, ok? Todos esses resultados vocês podem encontrar na plataforma CAED e vocês vão entrar pela sede, via sede, ok? Mais um pouquinho. Nós temos agora os resultados de matemática, né? A análise das habilidades de menor aproveitamento em matemática, ok? Olha aí, do quinto ano, é EF05MA15B, que é construir itinerários para representar a localização ou movimentação de objetos do plano cartesiano, tá? É uma habilidade própria do quinto ano. No nono ano, nós temos aqui a EF09MA23, que é planejar e executar pesquisa amostral. E na terceira série do ensino médio, nós temos a EF08MA23. É muito curioso, né? Vocês percebem que no quinto ano, a habilidade de menor aproveitamento foi de 29%, no nono ano, 26%, e na terceira série do ensino médio, nós temos uma habilidade com 35% de aproveitamento, porém vocês vão perceber pela nomenclatura e pelo código da habilidade que ela é uma habilidade de 8º ano. Então, vocês percebem o tamanho do problema que nós temos no ensino médio. Ok, pessoal? Espero que a minha fala tenha sido esclarecedora. Nós vamos ter depois uma sessão de tira dúvidas e passo a palavra para minha próxima companheira que vai continuar falando com vocês. Ok? Muito obrigada. Obrigada, Rose. Olá, diretores, vice-diretores e professores coordenadores. Sou a PCNP Cristiane e faço parte da equipe de matemática aqui pela diretoria da região de Mauá. E continuando com o nosso plano, na segunda parte temos a lista dos estudantes. Primeiro, vocês deverão preencher a lista referente à língua portuguesa. Colocar a série ou ano dessa turma, período, manhã, tarde ou noite, a turma, se é A, B, C ou D, quantidade de alunos da turma, o nome do professor regente, data prevista para o início, a data final será o final do ano letivo. E, por fim, colocar os nomes completos somente dos estudantes que serão indicados para essa recuperação. Agora, vocês deverão realizar o mesmo processo, só que pensando em matemática. Irão preencher o cabeçalho com as informações da turma e colocar os nomes dos estudantes que precisam ser indicados para a matemática. Bem, isso conclui a minha apresentação de hoje. Agora vocês ficam com a PCNP Thaís. Olá, eu sou a professora Thaís David, PCNP de Língua Portuguesa. Darei agora continuidade ao preenchimento do plano que a professora Cristiane acabou de demonstrar. Bem, chega a hora de se inserir as habilidades essenciais. É importante que a escola observe que tanto no plano de língua portuguesa quanto no plano de matemática devem constar os códigos, bem como a descrição das habilidades. Para tanto, elaboramos um vídeo que pode auxiliar vocês na busca dessas habilidades de sua unidade escolar. Bem, então, é bastante importante, nesse momento, ter em mãos todas as habilidades essenciais relacionadas pela Secretaria de Estado da Educação para esse momento que estamos. Então, para isso, vocês devem acessar o site da EFAP, efap.educação.sp.gov.br/Currículo Paulista. Dentro desse site, vocês irão na terceira aba, Materiais, e perceberão que ela é dividida em duas subabas, Educação Infantil e Ensino Fundamental e Ensino Médio. Então, para você que tem dois segmentos, né, por exemplo, anos iniciais e ensino médio, você terá que fazer a navegação por uma linha, retornar e fazer pela outra, tá? Então,
Eu vou aqui na primeira linha, Educação Infantil e Ensino Fundamental. Ela mostra 3 subabas e nós vamos na do meio, Materiais de Apoio. Assim que eu clicar e a página atualizar, a primeira coisa que vai aparecer são as habilidades essenciais de 2021. Então, como eu estou na aba Educação Infantil e Ensino Fundamental, eu terei aqui, nesse momento, todas as habilidades essenciais da rede estadual do ensino fundamental. Vocês vão visualizar e perceber que aqui estão todos os componentes curriculares, mas para o preenchimento do plano, vocês vão navegar aqui, língua portuguesa anos iniciais, língua portuguesa anos finais, matemática anos iniciais e matemática anos finais. Para deixar um pouco mais rápido, deixei as abas abertas. Então, suponhamos que eu clicasse aqui, língua portuguesa anos iniciais. Ele abre este documento. Aqui neste documento, nós temos acesso a todas as habilidades essenciais do ano de 2021. Então, conforme eu navego nesse documento, vocês vão perceber que ele tem os 4 bimestres dos 5 anos que contemplam os anos iniciais do ensino fundamental. Aqui, por exemplo, ó, começa já o segundo bimestre do primeiro aninho e assim sucessivamente. A mesma coisa, se aqui eu navegar e clicar em matemática, por exemplo, dos anos finais, terei acesso a este documento. Ele começa ali pelo 6º ano, primeiro bimestre, e terá todos os bimestres do 6º ano, do 7º, até o 9º ano. E assim sucessivamente. Então, é muito importante ter em mãos todas essas habilidades tidas como essenciais antes de você elencar quais são aquelas que a sua escola tem maior fragilidade para que você possa fazer o preenchimento do seu plano, tá bem? Então, vou apenas demonstrar de novo. Materiais, escolho se quero ensino fundamental ou ensino médio e clico. Vou agora no ensino médio. Vocês verão que clicando em material de apoio, ele vai abrir uma página que tem aí o mesmo visual desta, só que desta vez do ensino médio. Haverá aqui todas as habilidades essenciais de 2021 para todos os componentes curriculares e vocês vão utilizar aqui de matemática e de língua portuguesa, tá bem? É nesta página também que estão os materiais, aqueles que a gente chama de caderno do aluno. Vou descer um pouquinho para vocês verem. Olha aqui, o currículo em ação e o São Paulo faz escola, porque sabemos que para o ensino médio temos essa divisão, tá bem? Explorem esta página, porque ela é bem bacana. Agora, vamos para a segunda parte. Agora, eu farei uma demonstração de uma das formas de se estudar as fragilidades da sua unidade escolar. Sei que muitos de vocês estão bastante habituados a fazer esse tipo de navegação, mas nós temos uma diretoria bastante grande e temos bastante gente novata, né, na gestão das escolas. Então, a nossa intenção nesse momento é contemplar a todos. Bom, estou logada na sede, né, com o meu perfil aqui de PCNP. No lado esquerdo da tela, nesta lista azul, uma das últimas opções, eu tenho Pedagógico. É nele que eu vou clicar. Clicando nele, a terceira aba é Plataforma CAED. Vocês vão reparar que assim que eu clicar na plataforma CAED, ele entra, migra para a plataforma e em poucos segundos faz o meu login automaticamente, porque ele puxa os meus dados da sede. Como eu fico sempre logada na sede, eu acho que é o caminho mais fácil. Vou clicar. Ele fará, pronto, fez o login automático. Já aparece meu nome aqui. Eu estou com um perfil de PCNP. Então, eu tenho uma visão panorâmica de toda a diretoria. É diferente do acesso de vocês. Vocês terão uma visão da escola, de cada unidade escolar, tá bom? Para quem não tem o hábito, essa plataforma é bastante interessante, tem muitas informações ricas. E nós vamos, nesse momento aqui, neste quarto item, resultados. Clicando em resultados, ele mostra abas. No meu caso, a aba dos anos iniciais, se eu clicar a aba dos anos finais e se eu clicar a aba do ensino médio. Então, vamos lá. Na aba dos anos iniciais, ele me mostra 5 anos de língua portuguesa e logo abaixo 5 anos de matemática. A mesma coisa para os anos finais, os 4 anos de língua portuguesa e os 4 de matemática. E claro que o mesmo vai se repetir para o ensino médio. Então, por exemplo, tá? Só um exemplo. Estou elaborando
o meu plano da terceira série do ensino médio, já tenho ali alguns apontamentos dos professores da turma e eu quero observar agora os indicadores das avaliações que os alunos realizaram. Lembrando que estamos num ciclo contínuo 2020-2021 e hoje, neste momento, os indicadores que aparecem são ainda de 2020. Assim que se encerrarem as digitações da primeira ADE, serão inseridos os de 2021 e assim a plataforma vai sendo alimentada. Então vamos supor, vou clicar aqui na terceira série do ensino médio. Ele abre esta página, né, tem ali o resultado da avaliação, tem qual o componente curricular e qual o ano série. Gostaria que vocês observassem aqui na seta, no cantinho inferior esquerdo, está escrito avaliação do terceiro bimestre. Se eu clicar aqui, é possível mudar para outra avaliação que eu tenha disponível, por exemplo. Daqui uns dias teremos a ADE, tá? Mas vou manter aqui na avaliação do terceiro bimestre de 2020. Quando eu exploro a página, ela tem várias informações muito importantes sobre a unidade escolar, sobre o desempenho, sobre a quantidade de alunos que participaram. Mas, nesse momento, nós vamos nos ater a este item aqui, percentual de acertos por habilidade. É possível visualizar qual é o descritor, né, da habilidade e aqui, nesses botõezinhos amarelos, nós temos a quantidade de alunos que acertaram. Então, quando eu navego, utilizando esses botões aqui de baixo, é possível eu verificar entre estas habilidades contempladas nas avaliações, quais foram aquelas em que os alunos da minha unidade escolar apresentaram maior fragilidade. Por exemplo, olhem esta. É uma habilidade que 35% dos alunos acertou. Então, já é uma habilidade para que você faça um estudo e verifique se realmente todas as suas turmas, né? Isso numa conversa, em todo um trabalho aí conjunto de análise de dados, tá? É possível aqui na plataforma você selecionar, copiar, colar depois no Word. Então, é um recurso bastante interessante para que vocês naveguem e tenham ali um mapeamento, né, das fragilidades. Então, agora eu quero ver outra disciplina, outro componente curricular, outra série. Basta você voltar, você terá acesso novamente às abas e você pode navegar de acordo com o ano série. Então, por exemplo, agora eu vou montar nono ano de língua portuguesa. A mesma coisa, você terá acesso à página do nono ano de língua portuguesa. E lá mais para o finalzinho da página tem também o percentual de acertos por habilidade. É possível mudar aqui, ó, nesses botões 1, 2, 3, 4 e localizar quais são aquelas com maior fragilidade. Então, é um recurso bastante interessante para se visualizar quais são as fragilidades que a unidade escolar apresenta, né, nessas avaliações externas das duas disciplinas. É um indicador claro. Além disso, os professores também utilizam outros materiais. O Aprender Sempre, por exemplo, traz lá no início de cada situação de aprendizagem uma relação de quais são as habilidades essenciais trabalhadas naquela sequência, quais são as habilidades de suporte, e no dia a dia o professor também já vai orientando os alunos e observando as fragilidades que são apontadas. Então, espero que tenham gostado desse exemplo aqui rápido e simples, né, de como navegar nesta plataforma para localizar esses indicadores. E quaisquer dúvidas que vocês tenham em termos de navegação, podem me procurar lá no núcleo. Muito obrigada e agora eu passo a palavra. Olá, Grupo Gestor. Como vocês já me conhecem, eu sou a PCNP dos anos iniciais, Elaine Joia. O próximo passo agora é como desenvolver as ações que vocês definiram e como trabalhar as habilidades essenciais. Agora vamos ter que pensar nas metodologias ativas. Para facilitar, elencamos algumas que vocês podem até conhecer e que vou descrever em poucas palavras. O conceito de metodologias ativas de aprendizagem, ela compreende a implantação de novas formas de ensino na prática escolar, modificando o modo como o estudante aprende. Então, a principal mudança é na posição dele, que se torna menos passivo para começar a participar ativamente da aula, se engajando no próprio processo educacional.
Então, temos a primeira aqui, é a aprendizagem baseada em desafios ou problemas, que ela tem como propósito fazer com que os estudantes aprendam através da resolução colaborativa de desafios, que pode utilizar a tecnologia e outros recursos. Temos a aprendizagem baseada em projetos, que também é fundamentada na aprendizagem baseada em problemas. Ela exige que os estudantes coloquem a mão na massa ao propor que eles investiguem como chegar à resolução. O projeto ele tanto pode nascer de uma curiosidade do estudante, quanto de uma questão desafiadora que é proposta pelo professor. Temos um mapa conceitual, que muitos professores já utilizam. Ele é um mapa mental que tem a função de organizar o estudo. É uma estratégia de sintetizar e organizar o estudo a partir de um esquema mental. Também temos o ensino com pesquisa, que é um dos princípios utilizados na sala de aula invertida, que vou falar daqui a pouco. Neste, vocês vão procurar desenvolver no estudante a capacidade de buscar e ter autonomia relacionada aos caminhos da aprendizagem. Também temos as oficinas, que é uma estratégia utilizada nas ações de reforço e recuperação, e ela consiste no trabalho de reagrupar os estudantes de acordo com seus níveis de proficiência. Temos a sala de aula invertida. Neste modelo, o estudante tem acesso ao conteúdo de forma antecipada, podendo ser online para que o tempo em sala de aula seja otimizado, fazendo com que tenha um conhecimento prévio sobre as habilidades a serem estudadas e também possa interagir posteriormente com os colegas para realizar projetos e resolver problemas. Temos a rotação por estações, que é um circuito. O modelo consiste em organizar a sala por grupo, por estações de aprendizagem para desenvolver atividades com objetivos de aprendizagem diferentes, mas complementares. Como vemos aqui, os estudantes se revezam nas estações de aprendizagem, enquanto o professor atua como mediador e intervém nos grupos que mais precisam de auxílio, o que personaliza o ensino e dá autonomia e protagonismo para os estudantes construírem suas aprendizagens. Temos o laboratório rotacional. Neste modelo, os estudantes são divididos em 2 grupos. Neste caso, eu preciso ter 2 professores. Um trabalha no laboratório com uma lista de estudantes para realizar com apoio da tecnologia, enquanto o outro trabalha na sala de aula. Temos o estudo dirigido, que tem como característica a divisão do tema em etapas trabalhadas sob a orientação do professor e realizadas com autonomia pelo estudante. Na prática, é o professor que vai delimitando o foco para aquilo que acha essencial. Por exemplo, num texto, ele pode partir de perguntas disparadoras. Temos a gamificação, que são recursos de games ou jogos. Ela nada mais é que a utilização de alguns elementos de jogos em situações relacionadas à educação. Algumas escolas já estão até trabalhando com stop matemático online e até mesmo com quiz. Temos os seminários de discussões, que é uma outra metodologia ativa super interessante, utilizada na maioria das escolas. Os estudantes aprendem muito mais quando apresentam ou discutem algum tipo de assunto, se posicionando sobre ele. Temos o estudo de caso. A ideia é estudar um fenômeno, um acontecimento ou uma sucessão de eventos que aconteceram de fato. O estudante aprende com experiências reais. E por último aqui temos a aprendizagem baseada entre pares ou times, que são os agrupamentos. Ele tem por finalidade a formação de equipes dentro da turma, através do aprendizado, que privilegia o fazer em conjunto para compartilhar ideias. Se vocês tiverem outras, marcar quais são elas. Cuidado para assinalarem somente as que são pertinentes ao trabalho na sua unidade escolar. Temos que compreender muito bem que muitas vezes essas metodologias já estão estabelecidas no material do currículo, do Aprender Sempre e no currículo em ação. Agora vamos falar um pouquinho dos recursos. Eu tenho o Aprender Sempre, que precisa ser priorizado, que faz parte do projeto da recuperação. Eu tenho os materiais do currículo em ação, dos anos iniciais, Ler, Escrever, EMAI,
que contempla também as trilhas de aprendizagem, o currículo em ação dos anos finais e médio e São Paulo Faz Escola, que faz parte dos materiais que são carro-chefe da SEDUC e que também temos que trabalhar. Temos o livro didático como apoio, as aulas do Centro de Mídias que têm que ser priorizados neste momento, conteúdos integradores que estão disponíveis no Centro de Mídias, que o professor também pode estar trabalhando, computadores, ferramentas digitais como Teams, Meet, Zoom, WhatsApp, Facebook, entre outros, que são muito importantes para trabalharmos com ensino remoto, data show. Nos anos iniciais temos letras móveis, fichas sobrepostas, materiais concretos para contagem, porém eles precisam ser individuais e seguindo os protocolos de saúde. Da mesma forma, os livros paradidáticos, que eles são de uso individual ou PDF. Jogos que estimulem o raciocínio lógico-matemático, que podem ser nesse momento de forma online, entre outros, que vocês podem acrescentar. E quais? Lembrando que tem aqui recursos que são voltados somente para os anos iniciais, outros para o segmento dos anos finais e médio e alguns que são incomuns. Vocês vão assinalarem somente os que forem utilizar. Agora passo a palavra para a PCNP, Carolina Cortez. Obrigada, Elaine. Bom, eu sou Carolina, PCNP dos anos iniciais, e vou dar continuidade à apresentação. A avaliação tem que ter uma postura reflexiva. Durante todo o processo da aprendizagem, temos que utilizar ação, reflexão, ação. Ela servirá como parâmetro para nortear as ações dos educadores durante o ensino-aprendizagem. A ação é o plano. Reflexão é pensar a partir da análise dos resultados. A ação são os ajustes do que precisa continuar, do que precisa mudar e do que precisa ser ajustado. Temos que fazer isso o tempo todo, nesse processo de avaliação com uma postura reflexiva. Trouxemos aqui sugestões de itens para o plano, para facilitar na organização desta ação na escola. Quando falamos de metodologia, recurso, agrupamento e avaliação, o nosso objetivo é que se organizem com antecedência para otimizar o tempo estabelecido para o reforço e recuperação dos estudantes. Dependendo da metodologia ativa utilizada, a avaliação se dará por meio de um processo ou de um produto final. Pode ser por sondagem, produção textual, dramatização, podcast, produção de um livro, vídeo, a apresentação oral de um problema proposto, a avaliação de aprendizagem processo, outros e descrever quais outros. Não se esqueçam de apagar tudo que está em vermelho depois que preencherem. Para finalizar o plano, precisa ter a assinatura e carimbo do diretor e também do coordenador. E não esqueçam de datar este documento, que deverá ser encaminhado para o e-mail do supervisor da escola e também através de formulário com anexo deste documento. Encerramos aqui a nossa apresentação. Em nome da equipe, eu agradeço pela participação. Até a próxima!